Vamos orar, queridos, mesmo sentados. Esse é um momento muito importante também. Desde o momento que nós chegamos aqui, o Senhor já está. A Bíblia diz que Deus nos vê. Ele não apenas nos ouve, escuta, Ele vê a gente. E a forma como Ele nos vê é muito importante, porque Deus observa aquilo que está no nosso coração. Então se coloque agora diante do Senhor com toda a humildade e diga: Senhor, fala comigo nessa noite e que eu possa receber a sua palavra e colocar em prática. Que não seja mais uma mensagem, mais um sermão, mas que seja mais uma porção da graça dele sobre a nossa vida, para que nós possamos sair daqui e colocar em prática, viver essa palavra. Senhor, nós te damos graças a Deus, porque num mundo tão agitado, num mundo de tanta perturbação, nós nos sentimos confortados diante do Senhor, nos sentimos protegidos, nós nos sentimos amparados por esse tão grande amor, Pai, que Tu tens revelado para conosco. Nós queremos descansar na Tua promessa. Queremos também hoje receber mais um pouco da Tua palavra que venha trazer vida e direção para o nosso viver, Senhor. Queremos crescer em Ti, queremos cumprir a Tua missão aqui nessa terra. Queremos ser bênção para aqueles que estão ao nosso lado. Então, fala conosco, Pai, dá-nos um coração humilde e pronto para não somente receber, mas obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, queridos. Eu queria falar hoje sobre um tema sobre o homem espiritual. Na verdade, eu vou fazer hoje um estudo, fugir um pouco da ideia de pregação, quero fazer um estudo bem detalhado, para que nós possamos entender esse assunto tão importante, o homem espiritual. Homem, quando eu falo, a Bíblia fala homem espiritual, eu falo no sentido do ser espiritual. Genericamente, homem, mulher, criança. Eu podia estar usando o termo o crente espiritual, podia estar usando o termo cristão espiritual, podia estar usando o ser espiritual. Mas eu vou usar esse tema, o homem espiritual, porque é um termo que a Bíblia usa também. O homem interior, o ser espiritual que nós somos. Então, mulheres, quando eu falar homem, é você também, tá bom? Aqui é genericamente, o homem espiritual, o ser espiritual, o cristão espiritual. Eu quero citar 3 versos bíblicos que falam sobre esse assunto. Gálatas 6:1 diz ali: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. 1 Coríntios 14:37. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhe estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, então Paulo mais uma vez falando para espirituais. 1 Coríntios 2:15. Aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. Então veja bem, a Bíblia fala sobre o ser espiritual. Na verdade, a Bíblia, ela descreve o homem em 3 categorias: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Nós não vamos perder muito tempo descrevendo o que é isso aqui, mas vamos hoje falar um pouco sobre o homem espiritual. Nós sempre fomos ensinados a buscar o Espírito Santo como um poder sobre nós. E ele é um poder realmente, embora sendo Deus, uma pessoa, mas ele vem morar no nosso coração e ele vem nos capacitar a vivermos uma vida de santidade, de retidão. E o Espírito Santo, ele concede dons para nós, dons para a igreja, traz poder e autoridade. Então nós sempre estamos buscando ser cheios do Espírito Santo. Mas Deus não quer apenas que a gente seja cheio do Espírito Santo.
Deus não quer apenas que a gente busque o Espírito Santo, que a gente tenha o Espírito Santo. Mas Deus quer que o Espírito Santo nos tenha, que o Espírito Santo nos possua. O Espírito Santo não pode ser apenas como se fosse um poder que nós precisamos para viver, para ser bem-sucedido. O Espírito Santo, ele vem habitar conosco e nos ensinar a vivermos uma vida bem-sucedida. Não é só um poder, mas é um estilo de vida. E é aí que nós podemos ser, então, homens espirituais. O que é, na verdade, então, um homem espiritual, um ser espiritual? O homem espiritual, ele lê a Bíblia? É, alguém que lê a Bíblia, alguém que ora, que vai à igreja com regularidade. Ele contribui com seus dízimos, com suas ofertas, ele participa das células, evangeliza, ele discipula, ele dá bom testemunho da sua fé. Tudo aquilo que é necessário para um cristão autêntico, o homem espiritual faz. Mas não são essas coisas que transformam alguém espiritual. Não são essas coisas que faz alguém ser espiritual. Seria até mais fácil dizer que ele faz essas coisas porque é espiritual, mas nem isso dá para afirmar. Porque tem gente que ora, que lê a Bíblia, que vai à igreja e dentro do conceito de Deus ainda não é espiritual. Pode ser só um religioso, um fanático, ou uma pessoa qualquer, está sendo enganada. Então, no nosso conceito, espiritual é aquele que é muito ligado às coisas espirituais, que ora muito, que lê a Bíblia, que vai à igreja, só fala de Jesus o tempo todo. Amém. Isso faz parte do ser espiritual. Mas não são essas coisas que tornam a pessoa espiritual. O homem, ele não se torna espiritual por causa da sua religiosidade. Não é a sua religiosidade, não são os seus afazeres religiosos que o tornam espiritual. Os fariseus, quando nós lemos a Bíblia, o fariseu, que era um grupo de religiosos, eles não entendiam o comportamento de Jesus. Jesus, às vezes, praticava alguma coisa que, no conceito deles, aquilo não era religiosidade. Então, os atos religiosos, eles são importantes, são necessários, desde que sejam realizados dentro dos princípios corretos, não por hábitos, não por outro interesse qualquer. Então, vamos repetir bem, não são os hábitos religiosos que tornam o homem espiritual. Mas sim, são os princípios da palavra de Deus e que os tornam espirituais. E nós vamos concluir, definir bem o que é homem espiritual, com Gálatas 5, 25. O espiritual é aquele que é regido pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz ali, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. É o andar no Espírito que torna alguém espiritual. A Bíblia fala que Deus nos deu do seu Espírito. A nossa fonte de vida vem do Espírito de Deus. E Deus nos criou com essa capacidade de andarmos unidos, ligados a Ele. Nós vivemos nesse mundo debaixo da influência de pelo menos 4 leis bem-sucedidas. 4 leis, melhor, bem conhecidas. Nós vivemos debaixo de 4 leis. Primeiro, nós vivemos debaixo da lei da natureza. A lei da natureza segue um ciclo normal, quase que automático. A lei da natureza é a grande responsável em produzir e manter a vida aqui na Terra. E apesar de estar muito diferente da pretensão como Deus criou, ela ainda exerce uma grande influência sobre nós e precisa ser respeitada. A lei da natureza, nós não podemos desrespeitar, não podemos ignorar. Ela exerce influência sobre nós, sobre nossa vida, comportamento. Então existe a lei da natureza. Segunda lei que existe, é importante, é a lei dos homens. A lei que cada país tem, essa lei determina a conduta ética, determina a conduta moral das pessoas. Cada nação, cada povo tem uma lei que serve como identidade, pode trazer proteção, segurança para cada cidadão. E a Bíblia diz que nós, como cristãos, devemos respeitar também essas leis. Portanto, as leis brasileiras exercem influência sobre o nosso comportamento também.
Terceira lei que traz influência sobre nós é a lei da carne, é a lei, nós chamamos da lei natural. A Bíblia fala da lei da carne. E essa lei, nós nascemos com essa inclinação. Essa lei influencia o nosso pensamento, essa lei influencia os sentidos que estão totalmente ligados à vontade da pessoa. Essa lei natural, a lei da carne, é a grande responsável pelas ações e pelas nossas reações. E é conhecida também como instinto natural. Então, nós já citamos 3 leis. A lei natural, a lei da natureza, a lei dos homens, a lei da carne e tem também a lei de Deus. A lei espiritual. É a lei que foi estabelecida por Deus no ato da criação do mundo e na criação do homem. Todas as vezes que Deus criava alguma coisa, Deus criava com leis específicas para o funcionamento da coisa que Ele criava. Deus nunca criou alguma coisa e eu vou criar e o homem vou entregar para o homem e ele se vira, cada um vive, cada um usufrui do jeito que ele achar melhor. Não. Deus criava as coisas com fim, com determinação específicas. Deus estabeleceu leis na sua criação. E essa lei faz parte do plano original de Deus. Faz parte do propósito de Deus. É isso que a Bíblia chama também de a justiça de Deus. Essas 4 leis influenciam a nossa vida. Está de olho ali. Não é verdade? 4 leis que dão influência para a nossa vida. E o espiritual, a lei espiritual, se você quer se tornar um homem espiritual, você vai ser influenciado pela lei do Espírito. As leis de Deus, as leis espirituais, elas se tornaram conhecidas, porque Deus sempre revelou a sua vontade para nós. E lá em Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz que há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos pais, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Deus falou, as leis de Deus se tornaram conhecidas. A vontade de Deus se tornaram conhecidas. Os profetas revelaram, Jesus veio revelar a vontade dele, e a igreja está aí até hoje, anunciando, propagando as leis de Deus. Então, as pessoas não podem dizer, não conheço a lei de Deus, só conheço a lei da natureza, só conheço a lei que os homens inventaram, e conheço a lei que está dentro de mim. Não, Deus revelou a sua lei. Muito poucas as pessoas hoje que nunca ouviram falar alguma coisa sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia, sobre a palavra. E originalmente, quando Deus criou Adão e Eva, os homens, eles eram conduzidos pela lei do Espírito, pela lei de Deus. Os homens olhavam e analisavam as coisas primeiramente do ponto de vista de Deus. Mas por causa do pecado, o Espírito de Deus se afastou do nosso espírito e por isso, de agora em diante, nós somos considerados como que mortos espirituais. Efésios 2:1 diz assim: por terem desobedecidos a Deus e por terem cometido os pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Então, veja bem, quando Deus nos criou, lá no início de Adão tinha o seu próprio espírito, era um ser, mas Deus, o Espírito de Deus veio morar junto com Adão, e o Espírito de Deus reinava, dominava o espírito de Adão. Então Adão analisava as coisas, olhava as coisas, entendendo primeiramente do ponto de vista de Deus. Quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, Gênesis 6, do verso 3, diz assim, Deus disse o seguinte: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este agora é carnal. No momento que o homem pecou, o Espírito de Deus se afastou do espírito do homem. E a Bíblia chama isso de morte espiritual. Então as pessoas hoje nascem
sem o Espírito de Deus no homem. Então as pessoas nascem mortas espiritualmente. A Bíblia diz isso. Vamos entender aqui como é que nós podemos ser de novo homem espiritual, porque nós nascemos mortos espiritualmente. Nós não nascemos com um ser espiritual como Deus quer que nós sejamos. Agora, essas leis que eu citei aqui, tanto a lei da natureza, como a lei dos homens, a lei da carne, a lei espiritual, elas existem, exercem influência sobre nós, mas elas precisam ser aplicadas. Nós precisamos entrar debaixo dessas leis. Nenhuma lei, ela é imposta sobre nós. O homem tem liberdade de obedecer a uma lei ou não. Romanos capítulo 1, aquele capítulo é importante, em casa com tempo, leia aquele capítulo de Romanos, bem devagar. Se você tiver uma tradução ou duas traduções diferentes, veja ali como é que o homem se afastou do plano original de Deus. Eu vou citar só alguns textos. Romanos 1, no verso 21, diz assim, ó: tendo conhecido a Deus, as pessoas conheceram a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Vamos para o verso 24. Aí vem a resposta. O que o homem fez? Para cada ação aqui, você vai ver uma consequência. O que o homem fez? Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. No verso 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Verso 25, tem outra ação do homem. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. 26, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, contrárias à natureza. Verso 28, outra ação do homem. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, a resposta, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, de maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Oh, geração perversa! Porque eles desprezaram o conhecimento de Deus, Deus entregou ao homem essas condições. Verso 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, a lei espiritual, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Esse capítulo você tem que ler e chorar. Para cada escolha que o homem fez, houve uma consequência drástica que envolveu toda a humanidade. Quando eu li essa parte que diz assim, Deus os entregou. Oh, meu Deus, por que o Senhor fez isso? Por que Deus entregou o homem a essa condição? Mas, na verdade, queridos, não é que Deus tenha desistido do homem. Não é que Deus tenha ficado com raiva, entregou o homem à condição que está hoje, não. Deus transferiu a responsabilidade da decisão para o próprio homem. O homem fez uma escolha. E legalmente Deus tinha que, vocês escolheram isso, então vocês vão arcar com as suas consequências. Deus entregou o cuidado que ele tinha para o cuidado do próprio homem. Aí, por isso o homem deixou de ser espiritual e passou a ser natural ou carnal. Os homens, eles escolhem quais leis desejam obedecer.
E uma vez que escolhem as leis que vão obedecer, acabam se tornando como que escravos delas. Romanos 6,16 diz ali: você não sabe que quando você se oferece a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravo do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Você escolheu alguém, gostou, e vai seguir, você escolheu, você tem liberdade para escolher, mas na verdade você acaba se tornando escravo da escolha que você fez. Tem muita gente hoje que, em nome da liberdade, escolhe fazer muitas coisas e depois não consegue sair dela. O vício é uma explicação para isso, né? Você é livre para escolher, fazer o que quiser, só depois não consegue se livrar do vício. A liberdade fez tomar uma escolha e se tornou escravo dela. Então a Bíblia fala, já que você quer ser escravo de alguém, que seja escravo da justiça, escravo do bem, seja escravo daquilo que traz benefício para a sua vida. Por isso que é necessário, então, nós temos a experiência hoje do novo nascimento. Nós nascemos mortos, separados de Deus, sem condição de vivermos uma vida espiritual. O homem vive a vida natural da carne e algum instinto de conhecimento espiritual, mas ele precisa agora nascer de novo. O Espírito de Deus precisa novamente vir ao espírito do homem. Tem 1 João 5,12. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, amados, o homem ele não nasce espiritualmente ligado a Deus. O homem não nasce espiritualmente ligado a Deus. Por isso, há a necessidade de nascer de novo, para que o nosso espírito se sujeite novamente ao Espírito de Deus, e aí começa então a caminhada para a vida eterna. Aí nós podemos tornar homens espirituais. Repetindo o verso que citei lá de Gálatas 5,25. Se vivemos pelo Espírito, vamos também andar pelo Espírito. Deus nos chamou para uma vida vitoriosa. Amém, querido? Não existe uma promessa na Bíblia que aponta que você deva viver de derrota em derrota. Não tem. A Bíblia fala de vitória. Agora, quando a Bíblia fala que nós somos vitoriosos, está falando principalmente nesse aspecto de sermos superiores a qualquer força que se levante contra nós. Qualquer lei que queira vir contra nós, Deus tem dado a nós capacidade de superar essas leis. E lei fala de autoridade, fala de força que impulsiona. Existe lei, vontade dentro de nós. Essa vontade é como se fosse uma força. Nós temos que ter lei de espírito para nos trazer força, para buscar vitórias sobre nós. Há dois tipos de vitórias. Vamos pensar assim, dois tipos de vitórias. Existe aquela vitória que você luta para conquistar. Algo que você quer acrescentar, você não tem. Você quer obter alguma coisa. Então você trabalha, você luta, você esforça e você consegue. E você dá graças a Deus porque você consegue. Mas existe também uma vitória que se luta para conservar o que já tem. Imagina um lutador de boxe, já viu com um lutador de boxe que ele é campeão, ele recebe um tal do cinturão lá. Aí alguém desafia ele vai lutar para quê? Para manter o seu cinturão. Porque alguém está desafiando ele, alguém quer tirar o cinturão dele, alguém quer tirar o primeiro lugar dele. Então ele luta para quê? Para conservar. Muitas vezes nós lutamos e nós nem percebemos por que estamos lutando. Mas na verdade Satanás quer tirar a sua posição. Satanás quer tirar aquilo que você já alcançou. E o pior é que às vezes você nem sabe o que você alcançou. Mas Satanás sabe.
E muitas vezes nós enfrentamos lutas nesse sentido. Por isso que a Bíblia fala, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E nós lutamos, existem lutas, e para lutar precisamos ter força. Nós só vencemos se formos espirituais. Vitórias pressupõem lutas. Vitória não se acha, vitória se conquista. Então a gente luta para ter vitórias, para manter o que somos. Existe uma frase que diz assim, somente quem são provados podem vir a ser aprovados. Somente quem são provados podem vir a ser aprovados. Você quer ser aprovado? Quer ser vitorioso? Então, prepare-se para a prova. Deus nos chamou para a vitória. Amém, queridos? Deus quer dar vitória na sua vida espiritual. Deus quer dar vitória na sua família. Deus quer dar vitória no seu casamento. Deus quer dar vitória no seu discipulado. Vitória na igreja, na prosperidade. Vitória, conquista. Ou seja, toda a força que você levanta, Deus te dá capacidade e você manda a força embora. Vitória, amém? Amém. Lutas. Amém. Porque se você quer vitória, tem que ter luta. Peguei, né? Vitória, que vem a luta. Agora, irmão, deixa eu explicar uma coisa. Luta nem sempre significa problema. Luta nem sempre significa tristeza. Luta não é dor, não é sofrimento, não precisa ser assim. Luta pode ser qualquer adversidade que você precisa vencer, pode ser uma escolha para fazer. É uma luta. Uma escolha que você tem que fazer. Pode ser uma decisão que você precisa tomar. Pode se tornar uma luta interna. Uma vontade que precisa ser controlada. É uma luta. Uma renúncia que precisa ser feita. Pode ser uma luta. Uma situação que precisa suportar. Pode ser luta. Uma perseverança para continuar esperando alguma coisa. É luta. Então, quando a gente fala em luta, meu Deus, não quero luta, porque eu vou sofrer, gemer. Não, às vezes não é. Às vezes até um ambiente até saudável, gostoso, mas pode se tornar uma luta, porque você está ali lutando para permanecer com a sua fé inabalável, fazer uma escolha certa. Então, nem tudo que se parece como obstáculo pode ser visto como problema. Nem tudo que está na sua frente, nem tudo que você precisa superar, nem tudo precisa ser encarado como um problema. Os problemas, eles precisam ser solucionados. Os problemas precisam ser vencidos, mas algumas lutas precisam ser apenas superadas. Os problemas, os verdadeiros problemas, sabe de uma coisa? Jesus já resolveu todas. Os verdadeiros problemas, Jesus já resolveu. As adversidades, elas vêm para nos fortalecer. Nós superamos as adversidades. Nós expulsamos as adversidades. O Espírito Santo em nós, ele produz armas poderosas, as quais nós podemos lutar. O homem espiritual, ele tem autoridade sobre todas as outras leis. Lembra que eu citei as leis, lei da natureza, que ela é forte, a lei dos homens, que tem autoridade sobre nós, e a lei da carne, que a maioria vive nessa lei natural. E o Espírito de Deus concede ao homem a capacidade de superar qualquer lei dessas. Por exemplo, a lei da natureza. Quando Deus criou o homem, Adão, Deus disse para Adão, Adão, eu te dou autoridade e domínio sobre toda a criação. Adão exercia autoridade e domínio sobre a criação. Quando Jesus andou aqui na terra, ele andou no espírito de Adão, ele andou no espírito, como homem espiritual. Por isso que Jesus, quando ele levantava a mão para o mar, acalma-te, aquieta, e o mar se aquietou. Ele obedeceu. Jesus passou por baixo de uma figueira, ia colher fruto e não viu figueira. Ele disse, figueira nunca mais vai nascer fruto de ti. Ela secou-se imediatamente. Era Adão antes, ele estava como Adão antes de pecar. Uma vez Jesus,
Os apóstolos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nós precisamos pagar impostos. Jesus disse: Pedro, você pega o anzol, jogue o anzol no mar. Primeiro peixe que você pescar, abre a boca do peixe, você vai encontrar uma moeda ali e vai pagar o nosso imposto, o meu e o seu. Pedro vai e joga o anzol. Eu fico imaginando que o peixinho que estava lá do outro lado, em uma linguagem espiritual que só ele entendeu, disse: alguém me chama. Vem e pega o anzol. Que coisa tremenda, Deus. Que poder, que autoridade. Deus dando a um homem sobre a natureza. A Bíblia fala que o Israel estava em guerra. E faltava ainda, o dia estava quase acabando. E faltava ainda algumas coisas para fazer. E o sol estava se escondendo. E Deus deu uma ordem, Josué manda o sol parar. Josué aponta para o sol: sol, pare onde está. Lua, pare onde está. Quase 24 horas parado. Eu fico imaginando o sol de Josué, tem que mandar a terra parar, não sou eu. Josué, não interessa, para tudo. É claro que hoje, nós não vamos sair para aí mandando o sol parar, a lua parar, o mar parar de chover. Primeiro porque nós não temos autoridade para isso, perdemos essa autoridade, não sabemos o que é ser um espiritual. Segundo, que isso nunca foi feito para exibição. É quando for necessário o poder de Deus agir. Mas houve no século passado, alguns séculos atrás, um homem chamado George Miller, um homem de muita fé. E um dia eles estavam viajando de navio. E ele tinha um compromisso para chegar em determinado lugar. E estava muita neblina. E o capitão anda bem devagarinho e parava. E o capitão chamou o pastor e disse: olha, nós não vamos chegar no seu horário. Eu nunca faltei um compromisso, temos que chegar lá tal hora. Mas não tem como. Tem como, vem cá. Chamou o capitão, levou lá para o quarto dele e oraram. Senhor, tu sabes, oração simples, Senhor, tu sabes que eu nunca faltei um compromisso teu, e eu tenho que chegar a tal hora lá. Portanto, Senhor, libera esse caminho. Ele ajoelhou, levantou, e o capitão foi orar também. Ele pegou, levantou, não precisa orar mais não. Primeiro porque você não acredita, não crê. Segundo porque Deus já escutou a oração. Quando eles voltaram para lá, o sol veio e a neblina foi embora. E eles chegaram pontualmente lá. Amados, qual é a lição que Deus nos quer dar com essa autoridade toda sobre a natureza? É que se nós temos essa autoridade até mesmo sobre a natureza, por que nós não podemos exercer autoridade sobre a natureza humana? Por que a vontade me domina? Por que eu não controlo a ira, a raiva, o medo, alguma coisa que está dentro de mim? Porque se eu crendo, eu posso ter poder até de parar o sol. Por que eu não posso parar uma vontade que está dentro de mim? O homem espiritual tem poder sobre a lei natural também. Essa lei nossa que está dentro de nós. A Bíblia fala o seguinte, 1 Coríntios 6,12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar, mas não deixarei que nada me domine. É lícito? É. Agora, se convém ou não é outra coisa. É permitido? É. Mas não vou deixar ser dominado por nada, porque a lei espiritual em mim é muito mais forte do que os meus próprios desejos. Não é uma questão se é lícito ou não, é uma questão de se é permitido ou não, é uma questão de princípio. Tem uma frase que eu gosto de citar, que diz assim, que o certo e errado não é determinado pelo mal que se causa em alguém, é uma questão de princípios. Porque muita gente diz assim, mas o que tem? É tão bom, faz bem. Sim, mas é errado. É uma questão de princípio. Pessoas são vencidas pelos seus ímpetos. Aqueles que conhecem a Bíblia conhecem a história de José.
José estava na casa de Potifar. José era um homem, a Bíblia fala que era um homem bonito, vistoso, forte, inteligente. E chamou a atenção da mulher de Potifar. E aquela mulher, talvez infeliz no casamento, infeliz em muitas coisas, se sentiu atraída por José. E por várias vezes o convidava para deitar com ela. E José rejeitava isso. Você entendia que isso não era do Senhor. E houve uma ocasião que aquela tentação foi forte. Ela o agarrou e o arrastou para o quarto. Eu fico imaginando, dentro de si, o homem natural, a lei natural dizia, essa é a oportunidade, José. Você está tendo uma oportunidade que muitos jovens gostariam de ter. Essa é uma aventura que não se joga fora. Mas a lei do Espírito dizia na sua mente, José, não caia nessa armadilha. O que Deus tem preparado para você é muito maior. Duas leis ali. Aproveite a oportunidade da aventura. Faça o que minha carne está pedindo. Ou obedeço o que o Senhor está ordenando a fazer. E quando José, ele não atendeu o desejo da cobiça, mas ele ouviu a sua consciência, a lei espiritual, e ele respondeu assim, como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? A tentação veio, a oportunidade de pecar veio, mas José já tinha uma resposta certa. Irmãos, a lei da carne, ela é espontânea. A lei da carne, ela é natural. A lei da carne, ela é muito oportunista. Mas a lei do Espírito precisa ser aplicada na base do conhecimento. É um ato de fé. A lei espiritual, você não busca só na hora que você precisa decidir alguma coisa. Não é na hora do aperto que você vai procurar, ai meu Deus, há um pastor para orar para mim, há uma Bíblia para fazer alguma coisa. Não, você tem que ter uma resposta pronta na palavra, na sua mente. A lei do Espírito, a lei da carne ela é espontânea, mas a lei do Espírito precisa ser aplicada. A lei espiritual, você não busca só na hora da aflição, da escolha. José foi surpreendido com um convite para pecar, mas ele não foi surpreendido com a resposta que tinha que dar. Ele sabia muito bem da resposta que precisava dar. Você pode ser surpreendido muitas vezes da oportunidade para pecar. Mas a resposta já estava na mente de José. E vai estar em você também, se você for espiritual. O pecado pode até nos surpreender. Mas a resposta do Espírito que precisamos dar não deve ser uma surpresa para nós. Você deve sair de casa já com um propósito. Você deve sair qualquer lugar entendendo que Deus já falou com você. O espiritual, ele também não teme as leis dos homens. Não teme a lei dos homens. A Bíblia fala que nós temos que respeitar as leis dos homens, mas até o ponto de que ela não ultrapasse a vontade de Deus. Uma vez o apóstolo Pedro foi questionado, as autoridades chamaram ele e falaram, você precisa parar de pregar esse evangelho de Jesus Cristo. Nós não queremos que você fale mais desse evangelho aqui, nessa cidade de Jerusalém, e prepare com essas palavras. E ele disse o seguinte, vocês acham, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A Bíblia também traz uma história linda dos amigos de Daniel. Estão lembrados? Ananias, Misael e Azarias. Quando eles chegaram, eles foram exilados. Quando eles chegaram lá na Babilônia, receberam outro nome. Ananias recebeu o nome de Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego. Ele, junto com Daniel, eram homens fiéis a Deus. Conheciam a lei espiritual. Eles viviam guiados pelo Senhor. E quando eles entraram no Babilônia, eles tinham já um propósito. Não se contaminar com as coisas daquela nação. E o rei fez uma estátua. O rei não servia a Deus. Mandou fazer uma estátua dele mesmo.
e deu uma ordem. Na hora que a banda tocar, todo mundo vai se curvar diante dessa estátua. E vai orar para essa estátua. E a banda tocou, todo mundo se ajoelhou, menos os 3. Porque eles não iam se ajoelhar diante de nenhuma imagem. Deus tinha dado essa ordem para eles. E o rei ficou sabendo disso, ficou muito irado, chamou os 3. Ele disse, é verdade que eu ouvi falar de vocês, que vocês não se ajoelharam. Tem uma tradução que diz o seguinte, é de propósito que vocês não se ajoelharam. E eles confirmaram, sim, foi de propósito. E o rei ficou muito bravo. O rei esperava que ele ali tivesse mais uma oportunidade. Olha, eu vou chamar, o rei falou assim, eu vou chamar de novo a banda vai tocar, e vocês vão se ajoelhar, porque se vocês não se ajoelharem, eu vou mandar você para a fornalha, e eu quero saber qual é o Deus que pode livrar vocês. Sabe o que eles responderam? Pode chamar. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser nos livrar, mesmo assim, nós não vamos nos ajoelhar. E o rei ficou muito bravo com isso, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E a fornalha ficou tão quente que os homens que foram jogar lá dentro foram engolidos pelo fogo lá fora. E jogaram os 3 lá dentro. E o rei ficou triste, porque eles eram muito bons, eles eram os melhores funcionários. Aí, passado um tempo, o rei vai lá olhar para ver se estão tudo queimado, ele leva o maior susto. Os 3 estão andando lá no meio do fogo, tranquilo. E ele leva um susto maior ainda, porque ele jogou 3 e ele viu 4 andando. Ué, que história é essa? Chamou, vem cá, mas nós não jogamos 3 lá dentro? Foi 3, mas eu estou vendo 4. E o 4º homem parece um anjo. Ele brilha. Irmãos, poder sobre a lei dos homens. Não importa quem se levantar contra você. E sabe de uma coisa? Às vezes, amados, Deus pode até não te livrar da fornalha, mas Ele livrou do poder do fogo. Eles foram jogados lá. E o 4º homem estava lá para livrar aqueles homens. Interessante que eles saíram de lá. A Bíblia fala que nem fio de cabelo deles havia se enrolado. Não havia nem cheiro de fumaça na roupa dele. Ali, eles venceram as 3 leis, né? Venceram a lei dos homens, não obedeceram ao rei. Venceram a lei da natureza, porque o fogo não fez dano nenhum para ele. E venceram a lei da carne, porque não sentiram dor nem medo. Venceram tudo. Por quê? Porque eles estavam cheios da lei do Espírito. Eles eram homens espirituais. Eu estou citando isso para vocês entenderem como que a lei do Espírito nos livra de qualquer força que se levante contra nós. E ser espiritual é isso, é ser guiado pela lei do Espírito. E vamos seguir mais um pouco ainda. A lei espiritual confia nas armas espirituais. Armas espirituais. A Bíblia fala que nossas armas, elas são poderosas em Deus. 2 Coríntios 4, 7. Elas não são humanas, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E às vezes, nós temos que enfrentar alguma situação que parece maior do que nós. E Deus advertiu isso para o povo de Israel quando foi para a guerra. Lá em Deuteronômio 20, verso 1, diz assim: quando vocês forem para a batalha contra os seus inimigos e virem cavalos, carros, exército maior que o seu, você é mais poderoso que o seu, não tenham medo, pois eu, o Senhor, que os tirou do Egito, eu vou estar com vocês. É possível que um dia você esteja diante de uma força maior do que você tem. Você vai ver armas mais poderosas. O mundo, a natureza, os homens, e mesmo a sua própria natureza carnal, pode apresentar uma força maior do que você acha que tem. Mas na verdade, as suas armas são muito mais poderosas do que isso, do que as armas dele. Há um exemplo na Bíblia de Davi e Golias. Você conhece, qualquer criança conhece a história de Davi e Golias. Davi, ele não foi treinado no exército, não foi treinado na guerra.
a maturidade espiritual dele, a força de Davi, foram construídas quando ele pastoreava ovelhas e meditava ali em Deus. Davi cresceu e se tornou forte muito mais no relacionamento com Deus do que na experiência de guerra, de conflitos. Israel entrou em guerra. O exército de Israel contra o exército dos filisteus. E a Bíblia fala que eles ficaram 40 dias. Golias se apresentou lá no monte, Israel no outro monte, aqui havia um vale. E o Golias gritava de lá, 40 dias desafiando, olha, nosso exército não precisa morrer. Manda um homem vir lutar comigo. E quem vencer, venceu. O exército é poupado. Só que havia um detalhe. Esse homem que desafiava era Golias. E olha a característica dele. Ele tinha 2,90 metros de altura. Baixinho, né? Era o Tiago e mais alguém em cima dele. 2 metros, Tiago e Farícia. 2,90 metros de altura. Ele vestia uma armadura, um colete de prova de bala, que pesava 60 quilos. Já pensou um coletezinho para evitar a flechada? 60 quilos, carregava uma lança, que a ponta da lança pesava só a ponta, não o cabo, só pesava 7 quilos e 200 gramas. E ele desafiava Israel. Tem alguém aí para lutar comigo? 40 dias a Bíblia fala que o povo já tremia assim, batia o joelho um com o outro. Não tinha um soldado para se apresentar. De repente aparece Davizinho. Jovenzinho, bonito, ruivo, 17 anos, mais ou menos. O que ele faz? Cuida de ovelhas e nas horas vagas toca harpa. Grande coisa. Ele é guerreiro? Não, ele é um pastorzinho de ovelha. Mas ele é um homem espiritual. Tem experiência de guerra? De guerra não, mas de luta. Ele lutou contra o leão, lutou contra o urso, matou os dois, sozinho. Opa, está melhorando. Então vai lutar com ele. Aí Saul pensou, mas espera aí, do jeito que você está não dá. Pega as minhas armas. Saul pegou as fardas dele, pegou as botas dele, mandou ele vestir a bota, farda, capacete, cinturão, pegou aí foi querer andar, não conseguia andar. Ah, não estou acostumado com essas coisas, não consigo andar com isso. Tira tudo. E Davi pega, sabe o quê? Uma vara. Bendita vara. O que Deus fez no passado com uma vara. Ele pega a vara, o cajado de pastor, que ele cutucava as ovelhinhas. Ele pegou aquela vara. Pegou o seu estilingue, como é que fala? Funda. Aquele rodar e... Ele era bom nisso. Acertava todas. Pegou 5 pedrinhas. 5. E vai enfrentar o gigante. E o gigante viu que alguém estava vindo e foi também. Aquele robô andando. Encontra os dois. A Bíblia fala que quando o gigante viu o Davizinho vindo, com um pedaço de pau na mão, por acaso eu sou algum cachorro, sou um cão, e vi com um pau para cima de mim? Estava na minha lança, não? Davi responde, você vem contra mim com lanças, com vara, com arma, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E ele pega a primeira funda e acerta bem na testa do homem. E a Bíblia diz que a pedrinha ficou cravada. Não bateu, não. Bateu forte, cravado, o homem rodopiou e... Buf, no chão. Davizinho. Espiritual. E ele caiu no chão. Você sabe o que aconteceu depois que ele caiu no chão? Hein? Ele foi lá. Ele pega a própria espada do Golias e corta sua cabeça, é isso? Tá certo, ele fez isso. Mas antes disso, ele faz um gesto muito importante. Um gesto que os guerreiros entendiam muito bem. Aquele homem deitado no chão, ele chega lá, ele pisa em cima. Ele coloca em pé em cima. Quem é que governa aqui? Quem é o gigante aqui? Quem é a autoridade aqui?
Jesus disse: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e ninguém lhe causará dano algum. Irmão, este é o espiritual. Não é o gigante que manda. Não são as armas poderosas que manda. Não interessa o que você tem. É o quanto você entrega para Deus. E essa arma é poderosa que você tem. Você só sabe orar. Essa é a arma que você tem. Você só sabe cantar. Essa é a sua arma. Não importa o que você sabe fazer para Deus. Entrega 100% para Ele. E vai se tornar a arma poderosa para derrubar qualquer gigante. Porque você é espiritual. Você é espírito. Você vem contra mim com espada, com lança, com dardos. E eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero terminar dizendo que o espiritual, ele não conhece apenas a lei, mas ele conhece o rei que ele representa. Não basta você conhecer apenas as leis, a Bíblia de cor. Você precisa ter conhecimento do reino, o rei que você representa. Quando nós comparecemos diante de uma autoridade qualquer, para prestar qualquer queixa, qualquer reivindicação, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele pede a sua identidade. Você tem que se identificar quem você é. Se você quer reivindicar alguma coisa no mundo espiritual, quer lutar alguma coisa, você precisa se apresentar. Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou quem sou, por causa do Senhor. Então você precisa se apresentar, você precisa conhecer o rei, você precisa entender quem você representa. Quando Davi se apresentou a Golias, lembra, quem é você? Por acaso sou um cão? Quando Davi diz, eu entendo, a Bíblia não diz isso, mas eu tenho discernimento que isso aconteceu. Quando Davi disse, você vem a mim com armas, com armas, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Naquela hora, o diabo já caiu fora. O gigante estava ali, porque o diabo estava com ele. Mas quando Davi se apresenta, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Satanás, epa, esse não dá para enfrentar. O diabo caiu. Porque se o diabo estivesse lá, o diabo teria poder de desviar aquela pedrinha. Ou de fazer com que a pedra se tornasse não machucasse. O diabo tem poder para isso. Mas o diabo não estava lá, só estava o gigante. Quando você declara, quando você se identifica quem você é, irmãos, a vitória ou a derrota no mundo espiritual muitas vezes acontece antes mesmo que os nossos olhos possam ver. Muitas vitórias na sua vida acontecem, sabe aonde? No quarto, quando você está orando. E na prática vai acontecer depois. Mas se aconteceu depois, é porque Deus já autorizou ali. No momento que você está vendo, você nem percebe. Mas no momento que você está orando, Satanás está na presença de Deus, lutando, guerreando com ele. A Bíblia tem essa experiência disso. Satanás, ele é ousado, ele chega. Deus está lá com uma reunião com os anjos dele. Satanás vem, opa, cheguei. Meio atrasado, mas cheguei. De onde você vem? Estou rodeando a terra para ir, dando as bandas. Aí Deus pergunta, você viu meu servo Jó? Vi. Você viu que na terra não tem ninguém mais íntegro e justo como ele? Eu sei tudo isso. O Satanás sabe tudo que se faz. E ele vai chegar diante de Deus e vai contar tudo. Mas Deus disse para Satanás, olha, eu conheço Jó e não tem ninguém igual a ele lá. Quando Satanás passar por perto de você e for entregar alguma coisa diante de Deus, a sua identidade, a sua ficha precisa estar bem diante de Deus. A sua ficha precisa estar boa lá. Deus vai dizer, eu sei quem é essa pessoa. É ali que ele é derrotado, irmãos. É ali que ele é derrotado. Você precisa ser conhecido no reino. Golias confiava nas suas armas. Davi confiava no Deus que ele representava. Talvez você não tenha muitas armas, muita ferramenta, não sabe fazer muita coisa, mas você tem um Deus mais forte do que qualquer outra força que possa se levantar. Não é suficiente mencionar a lei, não. Você precisa conhecer a lei. Você precisa conhecer o reino. Os apóstolos estavam expulsando o demônio. Milagre acontecendo. Aí, 2 irmãos estavam olhando.
Paulo fazer isso, olha, expulsar demônio é fácil, é só chegar lá e colocar a mão e sair. Vamos fazer isso, vamos. E chegaram lá para um demoninhado e falaram, olha, é em nome de Jesus que Paulo prega, saia. Espera aí. Em nome de Jesus que Paulo prega, saia. Sabe o que o demônio disse? Escuta, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Quem são vocês? Eu sou filho de Cefas, e daí grande coisa. A Bíblia fala que partiram para cima dele, o demônio deu uma surra neles, deixou eles pelados. O demônio conhece quem nós somos. O demônio conhece o rei que você representa. Não adianta citar frase que outros falam, em nome, ele está fazendo aquilo. Não, você tem que conhecer. É tão comum a gente ver assim, né? 7 passos para alguma coisa, 3 passos para isso, 10 passos para aquilo, de livro, 3 passos. Irmãos, todos esses passos assim são bons. São bons, pode te ajudar. Mas sabe uma coisa? Você precisa ter os seus próprios passos. Pode até ter 3 passos também. Para alcançar alguma coisa, mas são os seus passos. Não é o passo dos outros. Fazer o que os outros fazem que vai dar certo. Não sempre. Às vezes, o que os outros fazem te estimulam. Mas você precisa ser conhecido no mundo espiritual. Eu me lembro uma vez que eu estava em Laguna. Alguns irmãos lembram aqui que nós tínhamos uma igreja em Laguna, uma congregação. Um domingo à noite, um culto assim, animado, no louvor ainda, um culto muito animado. E tinha uma pessoa lá que visitava a igreja e ficou possessa. A pessoa já conhecia que ela dava um problema de vez em quando e ficou possessa na hora do culto e quis fazer barulho, e quis ranger o dente ali. E as irmãs que estavam do lado já ficaram meio apavoradas, fizeram um sinal para mim. E eu saí, estava lá na frente, e eu fui. Cheguei perto da pessoa que estava possessa e falei mais ou menos assim, né? Sem fazer barulho, cheguei, escuta aqui, Satanás, não sei quem você é, não sei de onde você veio, só estou dizendo uma coisa, sai agora e não volta mais. A mulher ficou boa. Tranquilo, o culto funcionou normal. Aí tinha os irmãos do lado, aí no dia seguinte, uma irmã está conversando com a outra, a irmã mais nova, fala assim, agora eu sei como é que se expulsa demônio. Eu escutei o pastor Guiar falando. Você chega bem no ouvido da pessoa e diz assim, meu amigo, sobe! Meu amigo, sobe! Eu não sei que ela ouviu. Eu falei, sai! Ela falou, sobe, né? Mas amigo, eu sei como é que se expulsa demônio. É só chegar no ouvido e falar, meu amigo, sobe. Olha, o negócio é você escutar os outros fazer alguma coisa. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Pode acontecer igual aqueles Cefas lá, né? Eu conheço Jesus, mas quem são vocês? Irmão, nossa identidade no reino precisa ser conhecida. Ser espiritual não é fazer obras espirituais, é ser conhecido no mundo espiritual, pela lei espiritual que Deus te deu. Satanás conhece quem nós somos. Eu vou encerrar com essa mais uma experiência só. Lá na Bíblia, Deus chamou Gideão para fazer uma guerra, para defender o seu povo. E você conhece a história de Gideão, lá pela seleção, de 30 mil para 20, sobraram 300 pessoas. E Gideão foi e guerreou muita gente, e venceu. E chegou, havia alguns inimigos que guerrearam contra Gideão, e esses inimigos mataram 2 irmãos de Gideão. Foram mortos na guerra. E Gideão chegou lá, imagina, virado, mataram o irmão dele, agora não vai escapar mesmo. Mas antes de matar, ele prendeu aqueles homens que mataram seus irmãos e fez uma espécie de uma interrogatório para certificar se era ele mesmo que tinha matado. Ele falou, como que eram os homens que vocês mataram? Aí tem uma resposta que eu acho linda demais. Aqueles inimigos falaram assim, olha, parecia com você, parecia como príncipes. Que coisa linda. Quem eram os homens que você mataram? Como é que eles pareciam? Eles olharam para Gideão era príncipe, eram parecidos com vocês. Pareciam príncipes. Eles morreram como príncipe. O inimigo conhece quem é príncipe. Sabe por quê? Porque ele já foi príncipe. Satanás já foi príncipe. Então, quando você se apresenta diante do Senhor com a autoridade de príncipe, ele sabe quem está ali. Isso é ser espiritual.
Irmão, eu estou dando uma introdução aqui, mas nas próximas oportunidades, eu vou trazer continuidade, eu vou falar sobre o espiritual, ele sabe discernir bem todas as coisas. Eu quero falar sobre a influência que o espiritual exerce. Vou falar também que, apesar de sermos espirituais, nós podemos falhar. O espiritual também falha. Como é que ele se levanta. E como se tornar um espiritual de verdade. Amém, querido? Então, que hoje guardem isso. Que o espiritual ele tem poder para vencer qualquer lei, qualquer força que se levante. Se você estiver debaixo da lei do Espírito, você vence. Não porque você é religioso, mas porque você é guiado, conduzido pela lei espiritual que comanda você. Vamos ficar de pé? Aleluia. Senhor amado, te damos graças a Deus, porque apesar dos nossos pecados, muitas vezes tentar nos afastar de Ti, o Senhor nos tem dado graça através de Jesus Cristo, para que nós podemos novamente nos religar contigo e fazer com que Teu Espírito Santo venha sobre nós e se ajunte ao nosso espírito e nos dê essa força espiritual que podemos vencer qualquer força que se levante contra nós. Ensina a sermos espirituais. Ensina a andarmos no Espírito, vivermos no Espírito, sermos vitoriosos pela lei espiritual. Não deixa sermos vencidos pela lei da carne, nem seduzidos por qualquer outra lei, mas que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos liberte da lei do pecado e da morte. Esteja com cada um aqui, Pai. Conceda graça, conceda a Tua força e vitória, em nome de Jesus. Amém.